No verão passado, Catarina, uma jovem de 20 anos, tomou uma decisão impulsiva: regressar à sua aldeia natal, São Martinho do Porto, para passar as férias, sem avisar os pais, querendo surpreendê-los. O coração dela batia acelerado, imaginando os rostos felizes e os abraços calorosos da família. Mas ao abrir a porta do pequeno apartamento onde cresceu, foi recebida por um silêncio pesado. Tudo parecia igual: os móveis antigos, as paredes com as fotografias da família, o cheiro a mar e a pinhal que entrava pela janela. Mas havia uma ausência que apertava o peito. De repente, uma voz familiar chamou: Catita. Catarina virou-se rapidamente e viu o irmão mais novo, Tiago. Ele não era mais o rapazinho que recordava da última visita. Estava mais maduro, com o cabelo cortado ao estilo moderno e uma postura confiante que parecia esconder segredos. O sorriso dele era diferente, mais profundo, quase um convite a descobrir o que ele guardava por trás da fachada. Largou a mala num canto e correu para abraçá-lo. Tiago apertou-a com força, e por um instante, Catarina sentiu que o tempo parava. Passaram a noite juntos na cozinha, enquanto os pais tinham ido ao campo visitar a avó e só regressariam no dia seguinte. Bebiam chá quente, conversando sobre as novidades da universidade, os planos para o futuro e as pequenas angústias da vida. Catarina notou o quanto Tiago tinha mudado, mas ele insistia que ela continuava a mesma de sempre. Mais tarde, ao tomar banho, a água quente parecia levar embora o cansaço da viagem, mas não as dúvidas que cresciam dentro dela. Olhando para o espelho embaçado, Catarina tentava compreender o turbilhão de emoções que a inundava. Sentia algo estranho, como se um fio invisível a ligasse a Tiago de uma maneira que não conseguia explicar. Vestia um vestido leve de algodão azul claro, que delineava suavemente as curvas do seu corpo esguio, sem qualquer maquilhagem, com o cabelo ainda úmido a cair sobre os ombros. Sentia-se livre, mas ao mesmo tempo inquieta. Quando entrou no quarto, Tiago já esperava sentado na cama. A cabeça inclinada, os olhos fixos no chão, ele parecia lutar contra uma tempestade interior. Depois de um longo silêncio, desabafou sobre a sua namorada, que estava cada vez mais distante e irritadiça, e como ele não conseguia entender o que estava a correr mal. Catarina sentiu a vulnerabilidade dele como um raio a atravessar o seu coração. Tu mereces ser feliz, Tiago, disse-lhe, abraçando-o com sinceridade. Sentiu seu corpo a relaxar com o calor do gesto, mas algo no ar mudou, ficou mais denso, carregado de uma energia estranha e inquietante, que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Foi nesse instante que a porta da entrada se abriu com um estrondo. Os pais tinham regressado antes do previsto. Ambos se afastaram rapidamente, e Catarina sentiu o coração disparar. A voz da mãe soou da sala: Catita. Ela apressou-se para o corredor, tentando controlar a respiração. O jantar foi calmo, com conversas triviais, mas a mente de Catarina não parava de voltar ao olhar de Tiago, aquele momento que não sabia como interpretar. A noite foi agitada. Deitada na cama, revirava os eventos do dia, tentando entender o que se passava. O regresso à casa deveria ser uma rotina, mas algo tinha mudado. O jeito como Tiago olhava para ela, o tom da voz dele, era tudo diferente. Fechou os olhos, mas a imagem do quarto, os seus ombros a tocar os dele, o calor do corpo dele tão perto, não a deixava dormir. Seria tudo um jogo da sua mente cansada ou um sinal de algo mais profundo? No dia seguinte, os pais saíram novamente, e Catarina e Tiago ficaram sozinhos. Ele propôs ver um filme juntos, e ela aceitou, enrolando-se numa manta no sofá. A sala estava iluminada apenas pela luz azulada da televisão. O ar entre eles ficou pesado, cada respiração parecia ecoar demais. Quando menos esperava, sentiu a mão de Tiago a pousar sobre a sua, os dedos ligeiramente apertando, como se tentasse medir a sua reação. Catita, murmurou ele, com a voz carregada de uma intensidade que a fez virar para ele, procurando entender o que queria dizer. Mas Tiago desviou o olhar, murmurando um esquece quase inaudível. O silêncio que se seguiu era quase sufocante, e Catarina sentiu um turbilhão de emoções que não conseguia controlar. Ele tentou falar, mas as palavras falhavam, como se lutasse contra os seus próprios demônios. Estava claro que algo entre eles tinha mudado para sempre. Mas antes que pudessem enfrentar essa nova realidade, a porta abriu-se outra vez. Os pais tinham chegado inesperadamente, e eles tiveram de recuar, fingindo normalidade. Catarina sabia que aquela noite era apenas o começo de uma história que os iria marcar para sempre. No silêncio do quarto, deitada, Catarina sentia o peso do segredo que agora partilhava com Tiago. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? E que forças desconhecidas os tinham puxado para aquela perigosa proximidade? O verão em São Martinho do Porto prometia ser mais intenso do que jamais imaginara.
Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela do quarto de Catarina, iluminando suavemente a cortina de renda que tremulava com a brisa marítima. Ela levantou-se antes do habitual, o corpo ainda vibrar com as emoções da noite anterior, e o cheiro do café acabado de fazer invadiu a cozinha. Lá, Tiago já estava, com uma camisola cinzenta de lã fina e calças de ganga desbotadas, os cabelos ainda despenteados, e um olhar que parecia carregar o peso de todas as palavras não ditas. Bom dia, Catita, disse ele, lançando-lhe um olhar rápido, quase esquivo. Ela respondeu com um aceno tímido, sentindo que a distância entre eles naquela manhã era maior do que a que o espaço físico permitia. Tomaram um pequeno almoço em silêncio. O som das chávenas a tilintar parecia amplificar o silêncio carregado entre ambos. Estás a evitar-me, acusou Tiago de repente, a voz baixa, mas firme. Catarina engoliu em seco, evitando seu olhar. Não é verdade. Ele sorriu com um misto de ironia e ternura. Claro que é. Desde que chegaste que isto mudou tudo. Nem parece que és tu. Ela riu-se nervosamente, sentindo um calor inesperado subir-lhe as faces. Talvez seja o sol de São Martinho a fazer efeito. Sabes como é, a praia, o mar, o vinho, e eu a tentar não me perder nos teus olhos. Tiago arqueou uma sobrancelha, divertido. Sempre a tua veia poética, hein? Mas a sério, tens de me explicar o que se passa contigo. Porque parece que te vejo diferente, e não sei se isso é bom ou mal. Catarina hesitou, o coração a disparar. Decidiu ser honesta, mesmo que isso significasse abrir feridas. Também te sinto diferente. Talvez seja medo, ou talvez seja porque me apetece descobrir o que há por detrás desse sorriso misterioso que tens. Ele aproximou-se, o olhar intenso, e disse baixinho, eu também tenho medo, Catita. Medo de estragar tudo, medo de perder-te, medo de me perder a mim mesmo. Ela sentiu as mãos dele a tocarem as suas, o toque a ser simultaneamente reconfortante e desafiador. A atmosfera entre eles tornou-se densa, carregada de uma tensão quase palpável. Catarina demorou-se a olhar para ele, notando os detalhes. A linha suave da mandíbula, o brilho castanho dos olhos, a forma como o cabelo caía ligeiramente sobre a testa. Ele tinha crescido, mas ainda era o irmão que ela conhecia, só que agora havia algo mais, algo que a confundia. Talvez devêssemos ir dar uma volta, sugeriu Tiago, quebrando o silêncio. Para onde? Perguntou Catarina, um sorriso a desenhar-se nos lábios. Para qualquer lugar. Para a praia, para o parque, para o café da esquina. Só precisamos de sair daqui e respirar um pouco de normalidade. Ela concordou, sentindo-se ligeiramente aliviada. Vestia um vestido de algodão branco, simples mas elegante, que lhe deixava os ombros à mostra e realçava a leveza do seu corpo. Calçou umas sandálias de tiras finas, que faziam seus pés parecerem ainda mais delicados, e pôs um colar de prata com um pequeno pendente em forma de concha, um presente da avó, que lhe parecia trazer sorte. Na rua, o aroma maresia misturava-se com o cheiro a pão fresco vindo da padaria. As ruas de São Martinho do Porto estavam tranquilas naquele início de tarde, com turistas ainda a chegar e moradores a cumprimentar-se com familiaridade. Catarina e Tiago caminharam lado a lado, o silêncio confortável entre eles, interrompido apenas por algumas piadas sobre os vizinhos e as histórias típicas da aldeia. Sabes que a tia Rosália ainda acha que és o rapazinho que ela viu a engolir uma sardinha inteira quando tinhas 8 anos? Brincou Tiago, e tu ainda és o miúdo que não sabe assar uma broa sem queimar o fundo, mas insiste em tentar, respondeu Catarina, rindo. O riso partilhado quebrou parte da tensão, mas não desapareceu completamente. Havia algo no ar, uma eletricidade que fazia os seus corações baterem mais rápido, mesmo quando tentavam ignorar. No final da tarde, sentaram-se na esplanada do café junto ao mar, observando as ondas que beijavam suavemente a areia dourada. Catarina sentiu a mão de Tiago a roçar ligeiramente a sua, um toque breve mas carregado de significado. Ela olhou para ele, e por um momento, pareciam compreender sem palavras a complexidade do que sentiam. Mas então, um vulto passou rapidamente por trás deles, uma sombra quase imperceptível. Catarina piscou os olhos, tentando perceber se era fruto da sua imaginação. Tiago pareceu notar também, o olhar a escurecer ligeiramente. Viste aquilo? Perguntou ela, num sussurro. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a sensação incômoda. Deve ter sido só um gato ou um daqueles turistas apressados. Mas no íntimo, ambos sabiam que algo estava a mudar, algo que ia muito para além da relação complicada que agora os unia. Algo que poderia pôr em risco não só o seu segredo, mas toda a paz daquela aldeia pacata. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e violeta, Catarina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A aventura que pensava ter começado com um regresso simples à casa estava a transformar-se numa teia de mistérios e desejos proibidos. E essa noite, ao fechar os olhos, uma pergunta ecoava na sua mente. Quem era a sombra que os vigiava, e que segredos guardava nas sombras de São Martinho do Porto?
O silêncio da noite envolvia São Martinho do Porto como um manto pesado, quebrado apenas pelo sussurrar das ondas contra a areia. Catarina estava na sua varanda, envolta num cardigã de lã fina, os pés descalços a tocarem o frio do chão de pedra, enquanto olhava para o mar escuro e infinito. O vestido branco que usará durante o dia estava agora dobrado numa cadeira, e o vento brincava com os fios soltos do seu cabelo castanho, que lhe caíam suavemente sobre os ombros. No interior da casa, Tiago estava no seu quarto, sentado na borda da cama, as mãos entrelaçadas, a mente a correr em círculos. O peso das emoções que partilhara com Catarina misturava-se com a inquietação que sentia desde que vira aquela sombra na esplanada. Não conseguia afastar a sensação de que estavam a ser observados, como se um olhar invisível seguisse a cada passo. Ao descer as escadas, Tiago encontrou Catarina na cozinha, a preparar chá, o vapor a subir em espirais delicadas. Ela vestia uma camisola oversizê de malha bege e umas calças de ganga justas, que marcavam a sua silhueta com uma elegância discreta. O seu rosto estava suave, sem maquilhagem, e os olhos brilhavam com uma mistura de cansaço e determinação. Não consegues dormir? Perguntou ele, aproximando-se. Não. E tu? Respondeu ela, oferecendo-lhe uma chávena. Tiago aceitou, os dedos a tocarem os dela num contato breve, mas suficiente para provocar um arrepio que lhes percorreu a espinha a ambos. Desde que chegaste, tudo parece diferente. Não sei se é bom ou mal, mas não consigo ignorar. Catarina sorriu, uma expressão que misturava ironia e melancolia. Talvez seja a idade, ou talvez São Martinho tenha guardado segredos para nos revelar. Ele riu-se, mas havia uma sombra nos seus olhos. Segredos que devíamos descobrir juntos, ela sentiu, e por um momento, o mundo lá fora desapareceu, deixando apenas o calor daquele instante. De repente, um som abafado veio da sala. Ambos olharam em direção à porta, o coração a acelerar. Catarina levantou-se e caminhou lentamente até lá, espreitando o corredor vazio. Ouviu um leve estalido vindo da janela da sala. Estava entreaberta, balançando com a brisa noturna. Alguém esteve aqui, murmurou, voltando para Tiago. Ele franziu o sobrolho, levantando-se com uma rapidez inesperada. Isto já não é coincidência. Alguém quer que saibamos que está a observar-nos. Catarina sentiu um misto de medo e excitação. Achas que é por causa do que sentimos um pelo outro? Que alguém quer impedir-nos? Tiago aproximou-se, os olhos a arderem com uma intensidade quase selvagem. Não sei. Mas sei que não podemos ignorar. Temos de descobrir quem está por trás disto. Naquela noite, decidiram montar um pequeno plano, ficar atentos a qualquer movimento estranho, reforçar as janelas e manter o telefone sempre à mão. Catarina sentiu o coração a bater forte, não só pelo medo, mas também pela proximidade de Tiago, que agora se tornava um aliado no mistério que os ultrapassava. Enquanto se preparavam para dormir, Tiago olhou para Catarina e disse com um sorriso maroto. Sabes, se isto fosse um filme português, já teríamos uma banda sonora dramática, com fado e tudo. Ela riu-se, sentindo-se mais leve. E tu serias o protagonista melancólico, a lutar contra os fantasmas do passado e os desejos proibidos. Ele piscou-lhe o olho. E tu a musa que me faz questionar tudo. Por trás da brincadeira, havia uma verdade profunda, um laço invisível que os unia de forma irremediável. Mas enquanto as luzes se apagavam, e o silêncio voltava a tomar conta da casa, uma sombra movia-se lá fora, observando cada gesto, cada suspiro. O jogo tinha apenas começado. E assim, a noite em São Martinho do Porto guardava um segredo que poderia mudar para sempre a vida de Catarina e Tiago. Um segredo que só o amanhecer ousaria desvendar. O sol ainda dormia quando Catarina despertou, o quarto inundado por uma luz pálida e difusa que filtrava através das persianas entreabertas. O aroma a café fresco chegava até ela, misturado com um cheiro marítimo que parecia não abandonar desde que chegara a São Martinho do Porto. Vestia apenas um camisola de malha fina, branca, que lhe caía solta pelos ombros delicados, deixando entrever a pele macia e ligeiramente bronzeada pelo verão. Os cabelos castanhos estavam ainda desalinhados, caindo em ondas naturais, e os olhos verdes brilhavam com uma mistura de cansaço e inquietação. Na cozinha, Tiago preparava o pequeno almoço, a silhueta recortada pela luz da janela, vestindo uma t-shirt cinzenta e calças de ganga claras, os pés descalços a tocarem o chão frio. Ele parecia mais relaxado, mas o olhar continuava carregado daquela intensidade que Catarina já conhecia bem, a mesma que deixava o coração dela palpitar descompassado. Bom dia, Catarina, disse ele, com um sorriso que parecia esconder segredos. Ela respondeu com um aceno tímido, sentando-se na cadeira, observando enquanto mexia o café na chávena. O silêncio entre os dois era confortável, mas carregado de significado. Ontem aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, finalmente quebrando o silêncio. Tiago parou, olhando para o café. Acho que sim. Alguém está a tentar enviar-nos uma mensagem. Só não sei qual. Catarina estremeceu,
pensando na janela entreaberta da noite anterior e naquele vulto que vira na esplanada. Tentou afastar a sensação de medo, mas a curiosidade já começava a crescer, como uma chama que se recusa a apagar. Mais tarde, decidiram ir até o centro da vila, caminhando pelas ruelas estreitas e empedradas, onde o cheiro a sardinha assada e a pastel de nata se misturava com o sal do mar. Catarina usava um vestido leve de linho cor-de-rosa pálido, que lhe realçava a figura esguia, enquanto os brincos pequenos de pérola pendiam das suas orelhas, captando a luz do sol. Tiago, ao seu lado, trajava uma camisa azul clara, com as mangas arregaçadas, e um sorriso que parecia mais genuíno do que nos últimos dias. Ao passarem pela praça principal, o burburinho dos habitantes locais enchia o ar. Conversa animada, risos, e uma sensação de comunidade que só as aldeias costeiras conseguem ter. Catarina sentiu-se acolhida, mas ao mesmo tempo consciente do olhar atento de Tiago, que não a largava com os olhos. Decidiram entrar numa pequena livraria, onde o cheiro a papel antigo e madeira polida os envolveu imediatamente. Catarina tocou num livro de poesia, os dedos deslizando pelas páginas amareladas, enquanto Tiago observava discretamente a porta, atento a qualquer movimento suspeito. Sabes, começou ele, com um sorriso irônico. Isto até parece um daqueles romances de Eça de Queiroz, mas com um toque de suspense moderno. Ela riu-se, sentindo a tensão diminuir um pouco. Se continuarmos assim, ainda acabamos a escrever a nossa própria história, cheia de mistérios e encontros proibidos. Tiago aproximou-se, o rosto a poucos centímetros do dela, e sussurrou. E talvez nem tudo seja proibido, Catita. O calor do seu olhar fez o coração dela disparar, e por um momento, esqueceram tudo à sua volta. Mas quando um barulho abrupto os fez virar a cabeça, encontrarão-se com o olhar inquisidor de um homem desconhecido, de meia idade, vestindo um casaco escuro e um chapéu que escondia parcialmente o rosto. O homem sorriu de forma enigmática e murmurou. Vocês ainda não perceberam, mas tudo está ligado. Vocês são a peça-chave no que está para vir. Antes que pudessem responder, ele virou-se e desapareceu entre as estantes, deixando um rastro de mistério e inquietação. Catarina sentiu a mão de Tiago apertar a sua, enquanto ambos percebiam que estavam envolvidos numa trama maior do que imaginavam. A vila pacata de São Martinho do Porto escondia segredos profundos, e o verão prometia revelar mais do que simples histórias de família. Enquanto caminhavam para fora da livraria, o céu começou a escurecer lentamente, nuvens negras a formarem-se no horizonte. Catarina olhou para Tiago, com um misto de medo e determinação nos olhos. O que é que fizemos para merecer isto? Sussurrou ela. Talvez nada, respondeu ele, com um sorriso triste. Mas agora não há volta atrás. E assim, sob o céu ameaçador de São Martinho do Porto, os dois irmãos preparavam-se para enfrentar as sombras que se aproximavam, conscientes de que o próximo capítulo seria ainda mais intenso e perigoso. A noite caiu sobre São Martinho do Porto com uma intensidade quase teatral. As ruas, antes animadas pelo burburinho dos turistas e moradores, mergulharam numa quietude carregada. Catarina estava sentada na sua antiga escrivaninha no quarto, o vestido cor-de-rosa ainda a repousar na cadeira, enquanto ela rabiscava no seu caderno notas desconexas sobre os últimos acontecimentos. O ar estava impregnado pelo aroma mar e pinho, mas dentro dela um turbilhão de pensamentos tornava tudo mais denso. Tiago entrou devagar, vestindo uma camisola preta de gola alta que realçava sua pele morena, e uns jeans escuros que lhe davam um ar casual, mas ainda assim elegante. O seu cabelo castanho estava mais curto, penteado para trás, e os olhos castanhos brilhavam com uma mistura de preocupação e algo que Catarina não conseguia decifrar completamente. Trouxe isto, disse ele, entregando-lhe um envelope branco, simples, sem qualquer marcação. Ela abriu com cuidado, encontrando dentro uma fotografia antiga preto e branco de uma família desconhecida, mas cujo olhar parecia guardar uma história triste. No verso, uma mensagem escrita à mão. Nem tudo é o que parece. Cuidado com as raízes. Quem te deu isto? Perguntou Catarina, franzindo o sobrolho. Ninguém. Estava à porta da casa dos nossos pais esta tarde, quando fui buscar o correio. Alguém quer que saibamos alguma coisa, mas não sei o que, respondeu Tiago, a voz carregada de tensão. Silêncio instalou-se entre os dois, pesado e cheio de perguntas não formuladas. Catarina sentiu o peso do envelope na mão, como se aquela fotografia fosse uma chave para um enigma que os ultrapassava. Sabes, começou ela, tentando quebrar a opressão. Parece que estamos num daqueles filmes de suspense onde cada passo que damos nos leva para mais perto do perigo. Tiago sorriu, mas era um sorriso sombrio. E nós somos os protagonistas, sem roteiro e sem ensaio. De repente, um som vindo da rua chamou a atenção de ambos. Era um ruído suave, quase um sussurro, mas suficiente para os deixarem alerta. Catarina levantou-se, aproximando-se da janela com cuidado, e viu uma figura encapuzada desaparecer pela esquina. Viste aquilo? Perguntou ela, o coração a acelerar. Sim. Não nos largam, respondeu Tiago, fechando a janela com um estalido seco. Naquela noite, o sono foi um luxo que nenhum dos dois conseguiu desfrutar.
Sentados lado a lado na sala, com as luzes baixas, trocaram confidências e receios, tentando encontrar forças um no outro para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Catarina vestia um pijama de seda azul escuro, que lhe acariciava a pele com uma sensualidade subtil, enquanto Tiago permanecia de camiseta branca e calças de pijama, o olhar firme, mas cansado. A intimidade do momento era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora, pois ambos sentiam que a linha entre o amor fraternal e algo mais confuso começava a esbater-se. Talvez devêssemos procurar respostas no sótão, sugeriu Tiago, olhando para Catarina. Ela sentiu, lembrando-se das caixas antigas que guardavam os segredos da família, dos diários empoeirados e fotografias esquecidas. No sótão, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, reviraram objetos antigos, encontrando cartas amareladas pelo tempo e um diário de capa de couro. Catarina abriu com cuidado, os dedos a tremer ligeiramente. As palavras do diário revelavam uma história de amor proibido, traições e segredos enterrados, que parecia ecoar de forma inquietante na sua própria vida. As páginas falavam de um passado que se recusava a ser esquecido, e que agora ameaçava arrastá-los para um abismo desconhecido. De repente, um estrondo vindo da porta fez-o sobressaltar. Alguém tentava entrar. Catarina e Tiago olharam-se, o medo a crescer, mas também uma determinação feroz. Quem quer mesmo esconder a verdade? Murmurou Catarina, enquanto a porta se abria lentamente, revelando uma sombra que se aproximava. No instante em que a figura entrou na penumbra, a luz vacilou, e o ar ficou pesado, carregado de tensão. A resposta que procuravam estava finalmente à sua frente, mas o preço para descobrir poderia ser demasiado alto. E assim, entre segredos antigos e desejos proibidos, Catarina e Tiago encontravam-se no limiar de um mistério que iria redefinir tudo o que pensavam saber sobre a sua família, sobre eles próprios. E sobre o destino que os aguardava. O verão em São Martinho do Porto nunca mais seria o mesmo.